Chegou a hora de dormir, você tá com o corpo exausto, teve um dia daqueles, tudo que você mais quer é descansar. Mas na hora que você deita a cabeça no travesseiro, parece que a sua mente liga um projetor e começa a passar várias situações. Aquela conversa que você teve com o seu chefe, aquele erro que você cometeu no seu trabalho, aquela coisa que você gostaria de ter falado para um colega, mas não falou, ou até mesmo ela começa a catastrofizar situações do futuro que muito provavelmente nem vão acontecer. Então ela começa a criar alguns cenários bem catastróficos de que tudo vai dar errado. Se isso já aconteceu com você, fica tranquila. O nome disso é ruminação. E hoje eu tô aqui para te explicar o que é a ruminação, como lidar com ela, tudo baseado na terapia de aceitação e compromisso. Seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a Vicky, sou psicóloga e aqui eu gosto de abordar temas que nos ajudem a construir uma vida com mais sentido. Esse é o meu objetivo aqui, é realmente te ajudar a se perceber, a se conhecer e se direcionar para uma vida que seja mais valorosa para você, uma vida com mais sentido, uma vida alinhada com aquilo que você verdadeiramente deseja viver. Então, se você gosta desse tipo de temática, já se inscreve aqui, curte esse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o que é a ruminação de pensamentos através de um viés da psicologia e eu vou te explicar por que pensar positivo não resolve e espero eu te ajudar a encontrar um caminho de mais equilíbrio e harmonia com a sua própria mente. Para começar, a gente precisa entender o que é a ruminação. Ruminação vem de um comportamento de animais ruminantes, como a vaca, por exemplo. Então ela coloca o alimento na boca, mastiga, engole, depois volta para a boca e fica mastigando. Isso é um ato de ruminar. E a nossa mente faz isso com os nossos pensamentos. Ou seja, a gente fica ali pensando, mastigando aquele pensamento e assim ruminando aquilo dentro da gente. E a gente não digere aquilo porque a gente está ruminando e não resolve aquilo. A gente entende que o processo de ruminação, ele parece ser você tentando resolver alguma coisa, né? Dá essa sensação, se eu tô ruminando o pensamento é como se eu estivesse tentando resolver. Mas na verdade não é isso, porque resolver alguma coisa, uma situação, um problema, ou seja lá o que for, seria você entrar num modo de o que eu preciso fazer para resolver essa situação. E a ruminação, normalmente, ela nos leva ou a pensamentos passados, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito de outra forma, eu não deveria ter agido assim. Ou então, aqueles pensamentos de futuro, tipo, e se não der certo, e se der tudo errado? Normalmente, a ruminação, ela fica entre esses polos. Ou você está ruminando alguma coisa que deveria ter sido diferente no passado, ou você está ruminando alguma coisa que você tenha medo que aconteça no futuro. Mas por que isso acontece? Por que a gente rumina? Simplesmente porque a nossa mente, ela não foi feita para fazer a gente feliz. A nossa mente foi feita para fazer a gente sobreviver. Então, o que a mente acha é que se a gente ficar ruminando aquilo, ruminando aquele problema, a gente vai estar de alguma maneira nos protegendo daquilo. Então, se eu pensar em todas as coisas que podem dar errado naquela situação, significa que eu tô preparada para caso alguma coisa aconteça de errado, eu já pensei nisso antes. Não é mais ou menos assim que a nossa mente funciona? Eu sei bem como é. Mas qual é o ponto? Isso não funciona. Essa é a grande questão. Ficar ruminando não vai, de fato, te proteger. Pelo contrário, muitas vezes a ruminação excessiva, ela gera até mesmo uma ansiedade, uma frustração, uma angústia, ou seja, ela te atrapalha e não verdadeiramente te ajuda como ela parece. E agora me diz uma coisa, quando você entra nesse processo de ruminação, normalmente o que você faz? Que eu vejo muito das minhas pacientes, alunas, mentoradas e até pessoas que eu converso, quando a gente entra nesse processo de ruminação, a gente tenta ou se distrair ou simplesmente não pensar naquilo. Não vou pensar. Só que quanto mais você reprime esses pensamentos, parece que mais altos eles ficam dentro da sua cabeça. Então, não pensar ou se distrair acaba não funcionando. E por que isso acontece? Tem um psicólogo, que eu não vou saber falar o nome dele, eu posso até deixar aqui na legenda ou colocar na edição aqui do vídeo. Ele conseguiu comprovar isso através da teoria dele. Que não adianta você virar para uma pessoa e falar, não pense nisso. Porque quanto mais você fala para ela não pensar naquilo, ela vai pensar. Porque quando eu digo para você, não pense numa maçã, a primeira coisa que o seu cérebro vai fazer é se certificar de que você não está pensando numa maçã. E quando você faz isso, você pensa na maçã.
E a gente pode fazer esse experimento aqui agora. Assim como eu falei, não pense em uma maçã. Funcionou? Não, né? Muito provavelmente você pensou na maçã, como eu falei. Então, dentro da ACT, a terapia de aceitação e compromisso, a gente entende que tentar controlar ou reprimir esses pensamentos é, na verdade, o que alimenta esses pensamentos. Você tenta fugir daquele pensamento. Num curto prazo pode até funcionar, mas a longo prazo isso não funciona, porque é realmente como você tentar segurar uma boia debaixo d'água. Você vai conseguir segurar a boia lá debaixo d'água por um tempo, você vai precisar de um esforço ali no seu braço e você vai conseguir. Mas vai chegar um momento que você não vai mais aguentar ficar segurando aquela boia. E ela vai vir para a superfície jogando água para todo lado. Ela não vai vir bem bonitinha e gentil, pelo contrário, ela vai vir como alguém que estava lá embaixo, reprimida, e de repente vem à tona. A mesma coisa com os nossos pensamentos. Você tentar não fugir, ou você tentar não pensar, tentar fugir dos seus pensamentos, pode até funcionar no curto prazo. Mas a longo prazo, isso piora esses mesmos pensamentos que você está tentando fugir. Tá, Vicky, se controlar não funciona, então o que é que funciona? Bom, dentro da terapia de aceitação e compromisso, o que a gente trabalha muito não é você mudar o conteúdo dos seus pensamentos, mas sim a maneira como você se relaciona com eles. Calma lá que agora eu vou te explicar com 3 passos o que você precisa fazer para lidar com a ruminação. O primeiro passo é você conseguir sair de dentro do seu pensamento. É o que a gente chama dentro da ACT de disfusão cognitiva. Quando você está num processo de ruminação, o que acontece é que você se funde com os seus pensamentos. Ou seja, você é fisgada por esses pensamentos e aí isso te gera essas sensações como a ansiedade, a frustração, etc. Porque você se fundiu a esses pensamentos. O objetivo aqui é que você entenda que a sua mente, ela é uma máquina de produzir pensamentos. E você vai me ver falar muito isso aqui nesse canal, em todo lugar que eu for, porque é o que é. A nossa mente é uma máquina de produzir pensamentos. Ela tá a todos os momentos produzindo pensamento. Ela não para. O que acontece é que alguns pensamentos a gente acaba se fundindo, a gente acaba se fisgando. Então a gente trata esses pensamentos como se eles fossem uma verdade absoluta, como se aquilo fosse a realidade. Então a gente acaba obedecendo a esses pensamentos. E normalmente é isso que nos traz o sofrimento. Por isso a proposta aqui é que você aprenda a sair do seu pensamento. Como é isso na prática? Você cometeu um erro no trabalho, aí você está lá ruminando seu erro. Meu Deus, eu errei, eu não acredito, eu vou perder meu trabalho e tal. Se você se funde a esse pensamento, se você está dentro desse pensamento, concorda comigo que você vai ficar numa angústia, pensando que, meu Deus, é isso, eu errei, então quer dizer que eu vou perder o meu trabalho e tá tudo perdido, e se eu perder o meu trabalho, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas se eu não tiver... E a mente vai e vai, né? Então, nessa situação, para você conseguir sair de dentro do seu pensamento, o que você precisa fazer é algo muito simples. De você se perceber nesse processo de ruminação, e isso é uma coisa muito interessante. Você pode até falar, olha lá, estou ruminando, estou no processo de ruminação. E conseguir colocar o seu pensamento no lugar dele, que é um lugar de pensamento e não de verdade absoluta. E como que a gente faz isso? Ao invés de você pensar, meu Deus, eu cometi um erro, eu sou um fracasso, você vai pensar, estou tendo um pensamento de que eu sou um fracasso porque eu cometi um erro. Estou tendo um pensamento de que eu vou ser demitido. A minha mente está me contando a história de que eu vou ser demitido. Percebe que quando eu me separo dos meus pensamentos, quando eu consigo fazer essa desfusão cognitiva, eu crio um espaço maior. Eu consigo entender que aquele pensamento é só um pensamento, ele não é a realidade. E aí a gente consegue, dentro desse espaço, ter mais consciência para tomar escolhas mais alinhadas. E não escolhas a partir dessa dor que a gente tá, desse sofrimento, desse pensamento. É um exercício de você não obedecer os seus pensamentos, e sim colocar eles no lugar deles. O segundo passo para você lidar com a ruminação é você abrir espaço para o desconforto. Porque, como eu disse anteriormente, a ruminação, muitas vezes, ela vem como uma tentativa de resolver algo dentro da gente. É a nossa mente tentando resolver algum problema ou nos proteger de algum problema. E como eu disse, isso é uma esquiva, ou seja, é você fugindo de um sofrimento, de uma angústia. Então,
para que a gente consiga travar esse processo de ruminação, não se fisgar por esse processo, não alimentar essa ruminação, a gente precisa abrir espaço para o desconforto e aceitar o desconforto que aquilo traz. Então, puxando o exemplo que eu dei no passo 1, de cometi um erro no trabalho, eu sou um fracasso e vou ser demitida. Então, o primeiro passo é a gente entender que estou tendo o pensamento de que eu vou ser demitida porque eu cometi um erro e a minha mente está me contando a história de que eu sou um fracasso. Dentro desse segundo passo, que é abrir espaço para o desconforto, que entra aqui na aceitação, mas eu não queria muito usar esse termo porque eu preciso gravar um vídeo só falando de aceitação, porque a gente tem uma visão muito errada de aceitação, mas tudo bem. Voltando. O fato de eu ter cometido um erro no trabalho me gera algum tipo de desconforto. A minha ruminação é uma tentativa de resolver esse desconforto, que, como a gente viu, só piora, não melhora. Então, nesse segundo passo, seria eu abrir espaço para esse desconforto. Sim, eu errei. Sim, isso dói. Sim, eu estou frustrada e eu vou sentir essa frustração. Eu vou sentir essa dor, sem tentar resolver. Porque é uma coisa que eu sempre digo. Sentimentos são feitos para serem sentidos e não resolvidos. O que você sente é para você sentir no seu corpo, elaborar, digerir e não tentar resolver a todo custo. E é muito o que a gente faz. Qualquer dor, qualquer desconforto, a gente já entra no modo de tentar fugir dessa dor. E a ruminação é exatamente isso. Por isso, se você quer lidar melhor com essa ruminação, você precisa trabalhar a sua aceitação. Ou seja, você precisa abrir espaço para sentir o desconforto. Terceiro passo para lidar com a ruminação é você aprender a se colocar no lugar de observador. Tem muito a ver com esse primeiro passo que eu trouxe dessa questão da disfunção cognitiva, mas aqui eu vou trazer uma metáfora que vai te ajudar a entender melhor o que eu tô falando. E essa metáfora é o seguinte: imagina que você é o céu. Os seus pensamentos são as nuvens. Algumas nuvens são mais carregadas, outras menos. Os raios, os trovões, a chuva, tudo isso são pensamentos. Mas você é o céu. O que acontece? Ainda que venha uma chuva, uma tempestade, seja lá o que for, o céu continua sendo o céu. Ainda que o céu esteja carregado de nuvens, eu não posso dizer que o céu é as nuvens. O céu é o céu, as nuvens são as nuvens. Entende? Então, qual é o... Não sei se está fazendo sentido, mas é isso mesmo. Então, qual é o ponto? Você é o observador, que é o céu. Os seus pensamentos são as nuvens, que são passageiras. Do mesmo jeito que o céu está a todo momento, né, com nuvem, sem nuvem, e isso é passageiro, e o céu continua ali, é o que acontece com a nossa mente. Você é o eu observador, o céu que observa todos esses pensamentos, todas essas nuvens, sem precisar se fundir com elas, sem precisar se agarrar a essas nuvens. E, um passo bônus aqui que eu lembrei, que é um ótimo exercício para você ter sempre, tipo, no seu bolso, assim, sabe? Para você conseguir usar. Não só a ruminação, como os processos de ansiedade que muitas vezes a gente entra, são processos que levam a gente para dentro da nossa mente, que nos aprisionam dentro da nossa mente e que nos desconectam com o nosso corpo e com o momento presente. Então, um bom exercício para você fazer quando você estiver nesse processo de ruminação é o exercício dos 5 sentidos. Você vai parar, né, o que você está fazendo e você vai perceber 5 coisas que você consegue ver, 4 coisas que você consegue tocar, 3 sons que você consegue ouvir, 2 cheiros que você consegue sentir e 1 gosto que você consegue sentir na sua boca, explorando os 5 sentidos. Então, esse é um exercício que serve para diversas ocasiões e ele é muito bom porque ele te traz de volta para o seu corpo através dos sentidos. É você perceber o que você está vendo, o que você está ouvindo, que cheiro que você está sentindo, o que você está tocando. Só de fazer esse exercício, você já sai um pouco dessa ruminação, dessa fusão com seus pensamentos e volta a se conectar com o seu corpo. E é o que eu sempre digo, o corpo, ele tá sempre no momento presente. A mente, ela pode não estar presente, ela pode estar no passado ou ela pode estar no futuro. Mas o corpo tá sempre no momento presente. Então, uma excelente forma de você sair de um processo de ruminação é você fazer esse exercício dos 5 sentidos. E olha, como alguém que tem uma mente bem pensante, bem ansiosa também, eu sei como é desafiador
colocar tudo isso em prática, mas eu sei que é muito ruim também quando a gente se torna prisioneiro da nossa própria mente, sabe? Quando a gente fica tão preso na nossa mente que a gente perde de perceber as coisas do momento presente. Quando a gente se desconecta mesmo daquilo que a gente está vivendo aqui e agora, que é tudo que a gente tem. Então eu olho assim, poxa, quantas vezes eu já me desconectei assim de algo que estava sendo legal, de uma experiência, de alguma coisa, porque eu entrei numa ruminação, porque eu me fusionei com a minha mente. Então, sei lá, tava conversando com os amigos na praia, aí falei alguma coisa que eu senti que eu falei uma bobeira, aí eu perdi, saí do momento presente, comecei a ruminar, meu Deus, não devia ter falado isso, aquilo, não sei o que. Quando eu vi, eu já não estava mais ali, presente, naquele momento, curtindo, apreciando. Então, o objetivo desse vídeo é que você consiga se perceber um pouco mais diante dessas ruminações e, principalmente, aplicar esses passos, né? Esses passos mesmo que eu trouxe para que você consiga sair da sua mente, se colocar no lugar de observador desses pensamentos e assim sair do piloto automático, conseguir construir uma vida com mais sentido. E eu acho importante destacar aqui que tudo que eu falei, tudo isso são habilidades, presença, aceitação, difusão cognitiva, tudo isso são habilidades, ou seja, ninguém nasce sabendo isso. Isso é um treino e nunca é tarde para você começar a treinar essas habilidades. E quanto antes você começar a treinar, melhor você vai ficar nisso. Então fica esse o meu convite para que a gente consiga treinar essas habilidades, treinar essa flexibilidade cognitiva, essa aceitação, essa difusão, para que a gente consiga se conectar com o momento presente, se conectar com os nossos valores e com a vida que a gente deseja viver. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a me acompanhar lá no meu Instagram, PsicoVictoriaTeles, onde eu tô quase que diariamente ali, trazendo muito mais disso também, trazendo esses conteúdos, mostrando a minha rotina, mostrando também como eu aplico tudo isso à minha rotina. O meu objetivo de verdade é te ajudar a construir uma vida com mais sentido para você, a se aproximar da vida que você tanto sonha em viver. Então, tanto aqui como lá, nessas redes sociais, essa é a minha missão. Então, se fez sentido para você, curte esse vídeo, encaminha para alguma amiga que você sabe que vai se beneficiar. E se você chegou até o fim, muito obrigada e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Um beijo e até o próximo.